Você já se perguntou como seria caminhar sobre as águas? Parece impossível, não é? Bem, hoje vou contar uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, quando Jesus realizou esse milagre incrível. Era noite, e os discípulos estavam em um barco no meio do mar da Galileia. Jesus havia ficado para trás sozinho na montanha orando. O vento estava forte, e as ondas batiam violentamente contra o barco, fazendo os discípulos temerem por suas vidas. Por volta da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, algo extraordinário aconteceu. Em meio à escuridão e à tempestade, os discípulos viram uma figura caminhando sobre as águas. O medo tomou conta deles. Pensaram ser um fantasma e começaram a gritar aterrorizados. Mas então uma voz familiar cortou a noite. "Tem de bom ânimo, sou eu. Não temais." Era Jesus andando sobre as águas como se estivesse em terra firme. Pedro, sempre impulsivo e cheio de fé, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Jesus disse simplesmente: "Vem." E Pedro, num ato de coragem e fé extraordinária, saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Conseguem imaginar isso? Pedro estava realmente andando sobre as águas. Mas então algo mudou. Pedro começou a olhar para as ondas, para o vento forte, e o medo começou a tomar conta dele. Naquele momento começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou desesperado. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quando os dois entraram no barco, o vento cessou completamente. Os discípulos, maravilhados, adoraram a Jesus, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Esta história nos ensina lições poderosas até hoje. Primeiro, nos mostra que com fé o impossível se torna possível. Pedro conseguiu fazer algo humanamente impossível, enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus. Também nos ensina sobre confiança. Quantas vezes na vida nos encontramos em meio a tempestades, situações que parecem impossíveis de superar? Jesus nos convida a confiar nele mesmo quando tudo parece perdido. E talvez a lição mais importante: quando começamos a afundar, quando o medo e as dúvidas tomam conta, Jesus está sempre pronto para estender a mão e nos resgatar. Não precisamos ser perfeitos ou ter uma fé inabalável. Apenas precisamos clamar por ele. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder divino de Jesus sobre a natureza, mas um convite para confiarmos nele em todas as circunstâncias de nossas vidas. Quando enfrentamos nossos próprios mares tempestuosos, podemos lembrar que o mesmo Jesus que andou sobre as águas está conosco hoje. E você? Em qual área da sua vida precisa confiar mais em Jesus? Que tempestades você está enfrentando agora? Lembre-se, assim como Pedro, você também pode experimentar o impossível quando mantém seus olhos fixos em Jesus.